Fala investidora, como que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E eu vou tratar com vocês o que aconteceu para que a bolsa nesse dia 25 de novembro caísse tanto e o que é que gerou toda essa movimentação, todo esse burburinho no mercado que fizesse com que pelo menos o Ibovespa tivesse uma queda ali de 2% durante todo o pregão. Houve momentos que foi mais, houve que foi menos, mas de qualquer maneira o nosso Ibovespa cai bastante nessa sexta-feira e eu quero trazer algumas notícias aqui relacionadas a questões políticas e algumas questões relacionadas também à China que podem fazer uma movimentação em ativos muito importantes para a nossa bolsa de valores, como a Petrobras e como a Vale. Mas tudo isso eu vou trazer logo após a vinheta. Então, vamos pro vídeo. Como eu queria começar aqui com vocês, vou direto aqui para a tela. Aí, o que eu acho interessante da gente olhar, pelo menos em algumas questões de resumo de mercado que eu trouxe aqui do Infotrade. Eles disseram que as perdas elas vieram muito em decorrentes da fala do Haddad, que ele é cotado para ser o ministro da Fazenda ali no governo do Lula e que não há novidades na área econômica. No entanto, o que acontece que gerou todo esse problema no mercado? Quando houve ali uma entrevista, se não me engano foi na Febraban, o Haddad evitou falar sobre a PEC da transição. A PEC da transição é o que traz basicamente a maior preocupação para os investidores, porque nós estamos falando aqui do rompimento ou não de um teto fiscal, de uma elasticidade um pouco maior nos gastos que o governo vai poder fazer, inclusive com programas sociais. E nós vamos ver aqui no próximo artigo que eu vou trazer para vocês o porquê que essas questões com gastos sociais e o teto eles têm tanta importância para a Bolsa de Valores. E seguindo aqui ainda nessa entrevista, o Haddad defendeu, além de um debate, alguma coisa crível sobre uma nova âncora fiscal, ou seja, algo que vai brecar os gastos do governo, devem ser trabalhados de uma forma, vamos dizer assim, palpável, alguma coisa que nós consigamos efetivamente ter a noção se aquela âncora fiscal ela faz sentido ou não para o governo, para que dentro das medidas que o próximo governo vai tomar, consiga gastar de uma forma saudável e que não vá prejudicar a população, que sim necessita de alguns benefícios públicos, como o Bolsa Família ou Auxílio Brasil, seja lá o nome que se dê, porque isso depende muito de governo. No governo Bolsonaro foi dado como Auxílio Brasil, o Lula está querendo voltar com o Bolsa Família. De qualquer maneira, é um programa social e esse programa ele gera um gasto sim para nós e independentemente se é certo ou errado você dar esse tipo de auxílio para as pessoas, isso deve ser considerado no gasto. E quando nós consideramos uma questão de gasto fiscal, a gente tem que considerar que esse dinheiro ele vem de algum lugar. Para ele vir de algum lugar, ou nós temos um aumento de impostos, seja ali no consumo ou seja ali na produção. Então, imagina você que já paga uma carga tributária extremamente alta, ter que arcar, por exemplo, com mais tributos em decorrência do pagamento ou do custeio para o pagamento desses benefícios. Tudo isso assusta muito os investidores, porque tudo isso gera uma inflação ainda maior. Por que eu digo isso? Se você dá mais dinheiro para as pessoas e, consequentemente, você tem maiores gastos ali na economia, você acaba também aumentando o preço dos produtos. Porque se a produção permanece a mesma, mas a demanda sobe, o produto em si ele acaba ficando mais caro, porque você tem uma balança onde você tem aquele que produz, que tem uma capacidade X, e aquela pessoa que vai comprar. Se isso estiver extremamente equilibrado, o preço também vai estar equilibrado. Se existir uma sobredemanda, vamos dizer assim, se tiver mais pessoas querendo comprar aquele produto, você consequentemente não consegue atender todo mundo e você tem que fazer um corte natural. E esse corte natural seria aumentar o preço do produto, primeiro, para que aquele que produz seja beneficiado por isso e gere para os seus concorrentes ou para outras pessoas um estímulo para entrar naquele mercado. Então, se você está vendendo um produto por 100 e está conseguindo vender por 140, é interessante que outras pessoas aumentem a produção daquilo ou para que novos players venham no mercado produzir aquele determinado produto para que consiga vender por aquele preço e, consequentemente, vai ter uma redução do preço do produto porque a capacidade de produção acaba aumentando. Mas tudo isso é uma questão econômica que tem uma relação com juros que eu acabei explicando agora e que acaba preocupando, porque se nós temos muito dinheiro e muitas pessoas querendo consumir, mas você não tem
um aporte suficiente de empresas que consigam dar conta, isso aumenta os juros e isso para a Bolsa de Valores é péssimo, por isso que cai bastante. Tanto é que o Campos Neto, que é basicamente o presidente do Banco Central, ele destacou nesse evento da Febraban que ele pede que haja uma coordenação entre as políticas fiscal e monetária. Então, mais uma vez, nós temos uma preocupação gigantesca com as questões fiscais e monetárias do Brasil. Fiscal relacionado mais uma vez aos gastos públicos e monetárias relacionadas ali às questões de juros e curva de DI futuro. Indo aqui para outra entrevista, só para que a gente tenha uma noção do que eu estava querendo dizer, que o Haddad, vamos dizer assim, ele sinalizou que será o tratamento fiscal no novo governo e nem como pretende equalizar as promessas de campanha. Ou seja, o Haddad ele não trouxe nada disso para a gente e pior ainda, ele não disse como o aumento do Bolsa Família para o valor de R$ 600 vai ser suportado pelo governo. Ou seja, você está criando uma despesa para o governo, mas você não está trazendo uma fonte de custeio que vá poder dizer efetivamente de onde esse dinheiro vai sair. E, consequentemente, se você não indica de onde esse dinheiro vai sair, não vou tratar numa questão jurídica para não tornar ainda mais complexo o assunto, que ele já é bastante difícil, mas se você não tem uma fonte de custeio, você não pode ter uma despesa. E, consequentemente, se você não tem uma fonte de despesa, pelo menos no momento, o que os investidores estão imaginando? Que o teto de gasto vai ser rompido. Por quê? Porque eles vão tentar implementar uma fonte de custeio que vai estar acima do teto. E, consequentemente, nós temos toda aquela questão que eu já expliquei de um aumento de juros, uma inflação e uma questão de consumo muito complexa que vai acabar afetando muito os nossos investimentos. E tem uma fala que basicamente é uma premissa que os investidores devem ter noção, que é quando a curva de juros ela sobe, normalmente a bolsa ela cai, porque é uma correlação quase inversa entre um e outro. Porque se você tem um juros mais baixo, ou seja, uma economia mais controlada, você estimula o consumo, você estimula a produção, você estimula a indústria, enfim, é extremamente benéfico para o país. Quando você tem os juros altos, você desestimula todas essas questões e por isso tudo que a bolsa acaba reduzindo bastante ali os seus ganhos. Outra notícia aqui que acabou me surpreendendo, por quê? Os trabalhadores da Amazon em todo o mundo, eles estão sendo convocados para fazer uma greve e isso está gerando um problema gigantesco em relação à entrega dos produtos, porque eles estão pedindo um aumento no seu salário ali de 50%. Pelo menos ali na Europa, que foi onde eu consegui enxergar com mais força essa manifestação toda, eles estão pedindo um aumento de 10 euros para 15 euros, ou seja, um aumento ali de 50% em relação à hora trabalhada para os entregadores e por demais colaboradores ali da Amazon. No entanto, o que me surpreendeu não foi só essa convocação aqui dessa greve, que eu acho sim justa as pessoas fazerem greve por melhores condições salariais, porque especialmente na Europa e nos Estados Unidos, que foi onde a Amazon ela teve uma maior aderência à greve, os empregados ali da Amazon tiveram maior aderência à greve, porque eles não tinham uma inflação tão alta há muito tempo. E quando eles se depararam com uma inflação alta, eles viram que os custos de vida aumentaram, mas o salário não. Então, eles vieram fazer uma reivindicação por isso. O que me surpreendeu é que as ações da Amazon, elas não caíram tanto. Tanto é que no dia de hoje, elas ainda estão subindo 1,21%. É um pouco estranho você imaginar que a Amazon durante toda uma greve que está acontecendo em todo mundo, ela ainda esteja subindo. Eu talvez enxergo que é muito provável que a Amazon ela não vai ter um prejuízo grande com isso, porque afinal de contas um único dia de paralisação não é tanta coisa. No entanto, se essa greve se estender e, consequentemente, gerar uma paralisação nas entregas e as pessoas não terem mais confiança para fazer as compras ali por essa plataforma, isso pode sim prejudicar muito os seus lucros para o futuro. E seguindo para a última notícia que eu queria trazer para vocês, que é o impacto que a China tem dentro da nossa economia e por que as grandes como Petrobras e Vale serão muito afetadas. Nós temos aqui que o preço do petróleo ele cai 2% e aí mais uma vez com a preocupação da demanda chinesa. O que está acontecendo na China? E eu vou trazer vocês aqui para mim porque o artigo que eu queria trazer para vocês ele se encerra aqui basicamente com a questão de a preocupação que nós temos na China
é novamente com a questão da Covid, com os lockdowns que estão ocorrendo lá, porque há um tempo atrás, basicamente uma semana e meia atrás, o governo chinês tinha dito que ele ia reduzir um pouco aquela política de lockdown que havia para o Covid, porque ele percebeu que as medidas estavam sendo eficazes e que os índices de infecção e de pessoas ali atingidas tinha diminuído muito. No entanto, nesses últimos dias, esse índice basicamente deu uma disparada muito alta e o governo chinês ele ficou novamente muito preocupado com isso, estabelecendo que a demanda chinesa por produtos, porque ela estaria em quarentena, estaria ali em lockdown, ia acabar diminuindo. Então, a preocupação que nós temos aqui no Brasil é, se nós temos um petróleo, ou seja, um produto aqui que nós temos muito forte da Petrobras, Enalta, PetroRecôncavo, 3R Petróleo, enfim, nós temos muito petróleo aqui no Brasil e muito desse petróleo acaba sendo enviado seja em forma de produto bruto ou mesmo ele manufaturado, ou seja, depois de ele se transformar em algum outro produto, muito disso vai para a China. Se a China ela não precisa desse produto porque as pessoas não estão consumindo, nós temos uma diminuição tanto da produção quanto do consumo disso e isso logicamente vai acabar afetando a linha ali de receitas da empresa. Então, se ela não está conseguindo vender, se não está tendo demanda o suficiente, ela vai reduzir produção. Reduzindo produção, não tem porquê os lucros aumentarem e isso acaba refletindo logicamente na cotação da própria empresa dentro da bolsa de valores. E que para que você entenda exatamente se é o momento certo de investir, eu consideraria algumas questões. Primeiro, quanto que a sua carteira ela está vinculada à demanda chinesa. Se você estiver extremamente vinculado a uma demanda chinesa, você tiver basicamente questões relacionadas a commodity, eu tomaria um pouco de cuidado, porque a China ela é um gigante que consegue sim manobrar, eu não vou dizer manipular, mas ela consegue manobrar o preço, especialmente do minério de ferro e do petróleo. O petróleo com um pouco menos de vigor, mas o minério de ferro com bastante vigor. Então, se a sua carteira estiver extremamente presa a esses dois setores, eu tenderia a rever um pouco. Mas, voltando ao que eu queria dizer aqui para vocês, o lockdown que está acontecendo na China, ele vai sim impactar fortemente a Vale e a Petrobras. Talvez, num curto prazo, haja uma volatilidade grande relacionada tanto àquela questão da China, como eu já comentei, e a questão interna aqui de toda a transição política que nós estamos tendo. E se você é um investidor que considera essas empresas boas, e se você considera outras empresas que também estão sendo afetadas por esse risco fiscal, mas que indiretamente elas acabam não sendo prejudicadas na sua questão operacional, talvez seja um momento interessante para você aportar, considerar aumentar uma posição em alguma empresa. E essas eram as notícias que eu queria trazer aqui para vocês. Basicamente, essas foram as principais informações que eu queria trazer para a movimentação da Bolsa nesse dia 25 de novembro. E provavelmente todas essas notícias elas vão continuar sendo muito importantes para que você tenha noção do que vai influenciar a Bolsa, pelo menos na próxima semana, com toda certeza. E ainda até o final desse ano, nós teremos ainda muitos rumores ali do que vai acontecer na PEC de transição, quem serão os ministros que vão compor ali alguns ministérios, o que vai acontecer no próximo governo e para que você fique informado de tudo isso e saber ainda qual a relação que determinadas questões podem gerar dentro da Bolsa de Valores, considere então se inscrever aqui no canal, de curtir o vídeo, porque tudo isso vai ser muito importante para que você invista de forma consciente e para que o seu dinheiro ele consiga render e trazer futuramente a sua liberdade financeira e a da sua família. Então, por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!